Boa noite, pura fé, paz seja com todos vocês. Quantos felizes temos aqui hoje? 12, muito bom, é um número bíblico. Quantos felizes temos aqui esta noite? Muito bom. Que culto tremendo, que culto bom. Como é bom participar de uma reunião onde o Espírito de Deus tem liberdade, né? Quantas coisas tão maravilhosas nós cantamos para Deus, nós expressamos para o Senhor através de tantas lindas canções. Deus continue abençoando, conservando em graça e inspiração o ministério de louvor aqui desta igreja. E nós também todos estamos de parabéns, porque fizemos até agora um lindo culto para o Senhor. E como resposta a isso, eu tenho certeza que Ele nos enviará a sua palavra, suas direções não vão faltar esta noite, e você sairá daqui abastecido de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. É sempre muito bom estar aqui, sempre sou muito bem recebido e agradeço a Deus por essa aliança tão firme que o Senhor estabeleceu entre a minha vida, minha casa e o ministério do Bispo Bruno, da Bispa Vanessa, esses queridos amigos que o Senhor Deus me deu. Louvar a Deus aqui pela vida do pastor Marquinhos, pela vida do pastor Raul, pela vida do pastor Cristiano, pela vida do Tiago, né? Do Rafael, como eu acabei de dizer, né? Rafael, e de toda essa equipe que está fazendo este culto acontecer, time de voluntários, um pessoal tão engajado no trabalho do Senhor. Deus continue abençoando muitíssimo a vida de todos vocês. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Quantos trouxeram? 12 de novo, olha que coisa bacana. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Pegue ela então aí, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 12. Capítulo 11 e versículo de número 12, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Graças a Deus. Eu quero aqui, com muito entusiasmo, reforçar o convite a todos os homens para estarmos juntos amanhã. Eu estou muito empolgado para derramar da parte do Senhor algumas coisas muito preciosas na palavra. Teremos um momento de muita comunhão, de muita graça. Eu creio num derramar de Deus muito especial para o dia de amanhã. Chame seus amigos, chame seus parentes, né? Permita que eles possam experimentar o diferencial que existe numa reunião de santos, numa reunião bíblica, numa reunião onde a palavra de Deus é exposta. São Paulo tem uma fartura gigantesca, né? De ensino, de desenvolvimento pessoal e todas essas coisas que obviamente eu não as desconsidero, todas têm seu valor. E São Paulo está muito encharcada disso, o Brasil, mas eu penso que São Paulo é o epicentro disso. Mas estas pessoas todas e tantas que têm se submetido a esses treinamentos, visto e ouvido muita coisa boa, mas eles precisam saber que onde a presença de Jesus está e sua palavra estão, é uma coisa completamente diferente. Então chame os seus amigos, seus familiares, para eles beberem de uma água que não vão achar em nenhum outro lugar, senão no lugar onde as fontes do Senhor estão liberadas, tá bom? Então amanhã, 20 horas, pastor Cristiano, é isso? 20 horas, nós esperamos aqui todos os homens em nome de Jesus. Marcos capítulo 11, versículo de número 12, diz assim as Escrituras: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Quantos dizem amém, por favor? Amém. Quantos dizem graças a Deus? Deixa eu pedir aos meus amigos da técnica para abrirem
pouquinho mais o monitor aqui do palco para mim, muito obrigado. Palco é um termo técnico, tá, irmãos? Só para não confunda isso, é só um termo técnico para entender que é desse daqui que eu estou me referindo. Mas é claro que sabemos que isso aqui é um altar, só um termo técnico para orientar melhor o pedido que eu fiz. Então vejam, meus irmãos, eu há muito tempo sou muito abençoado, e sou muito confrontado por essa palavra, e não raramente eu ministro essa palavra em reuniões como essa, reuniões de domingo, santas ceias, porque eu sei que tenho um compromisso de sempre, de pregar, de expor a palavra na intenção de que os pecadores sejam salvos e que os salvos sejam edificados. Essas são as duas direções básicas da pregação da palavra. Num culto como esse, numa reunião de domingo, esse compromisso do meu espírito, ele se intensifica ainda mais, e eu enxergo como é imprescindível que o corpo de Cristo reunido hoje aqui possa ser edificado e chamado na sua atenção para alguns temas que são importantes para que nós continuemos caminhando para o céu. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você. Jesus estava saindo de Betânia, e Betânia, a estas alturas para Jesus, era uma certa sucursal do seu ministério, né? E como ele não tinha residência na Judéia, a residência de Jesus era em Cafarnaum, na Galiléia, então ele tinha uma base, um ponto de apoio na região da Judéia, em Betânia, e tudo leva a crer que se tratasse exatamente do endereço dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus muitas vezes ia ao templo, e como não tinha como voltar para Galiléia, ele pernoitava na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria, e retornava ao templo para as demais atividades, as celebrações, etc., no outro dia pela manhã. Aqui, quando Jesus está saindo do templo, a Bíblia diz, melhor, saindo de Betânia, a Bíblia dá uma informação. A Bíblia diz que ele está com fome. E eu não vou perguntar quem está com fome, porque eu não quero desvirtuar o ambiente, aleluia. Mas não pode ser assim. A gente não pode ler a Bíblia assim. Não. Uma coisa é se eu estivesse escrevendo o meu diário, ou você o seu, se é que alguém ainda tem diário, né? E aí tivesse escrito lá num determinado dia que você saiu da igreja ou saiu de casa e teve fome. Isso é uma movimentação fisiológica, orgânica, normal. Mas quando a gente está falando de Jesus, a gente não pode enxergar as coisas dentro dessa literalidade apenas. Ler que Jesus está com fome é ler que há nele um desejo, que há nele uma demanda, e toda demanda tende a ser suprida, procura ser suprida. Então Jesus está com fome, e de repente a Bíblia diz que ele enxerga uma figueira. Aí a minha atenção, ela já ficou tripla, porque ele não enxergou uma macieira, nem uma bananeira, ele enxergou uma figueira. E a figueira é um símbolo do povo de Israel. A árvore que Jesus está enxergando é uma árvore que tem uma conexão direta com o seu povo. Então vamos lá. Jesus está com fome, há uma demanda, toda demanda procura ser suprida, e Jesus põe os olhos exatamente numa árvore que não é bananeira, não é macieira, não, é uma figueira. Portanto, a árvore que ele enxerga é a árvore que tem conexão com o seu. E aí Jesus vai olhar para essa árvore, e ele vai ver uma coisa, vai ver que ela tinha folhas. O comportamento dessa árvore é nessa sequência: primeiro ela dá frutos, depois ela dá folhas. Ora, se as folhas já estão lá, isso significa, em tese, que os frutos também já... Está claro isso? Se primeiro vem os frutos para depois virem as folhas, ora, se há folhas, qual é a mensagem que ela emite? Os frutos já estão aqui. Aí Jesus então vai lá. Eu vou cortar para o final da história, depois eu volto. Jesus, por não ter sido servido de frutos daquela figueira, ele vai olhar para ela e vai dizer: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Ela vai secar, murchar e morrer na frente dele, e na frente dos 12 discípulos. Eu quero que você entenda que tudo que eles haviam visto até aqui eram coisas mais ou menos assim. Jesus chegava onde tinha morte. Adivinha como é que terminava? Com? Jesus chegava onde tinha doença. Adivinha como terminava? Com? Você compreende?
Jesus sempre reverteu os quadros nessa dinâmica. Tem morte, vira vida. Tem doença, vira saúde. Tem opressão, possessão, vira libertação. As mudanças de cenário sempre foram nessa ordem, nessa proporção, nessa direção. Nesse dia não foi. Porque quando Jesus e os 12 discípulos chegaram, a árvore estava como? Como ela estava? Viva. Vamos lá. Quando Jesus e os discípulos chegaram, como é que a árvore estava? Viva. E quando eles saíram, como ela estava? Eles nunca tinham visto isso. Eles nunca tinham visto Jesus chegar e mudar o cenário como ele mudou neste dia. Só que eu preciso que você entenda que esse dia mudou a vida desses 12 homens para sempre. Porque existem visões sobre Deus, visões sobre quem é Deus, visões sobre o que é o Evangelho, visões sobre quem é Jesus, que ou a gente tem, ou a gente vai construir as nossas próprias. E as nossas próprias tendem a ser românticas, tendem a ser fragilizadas e tendem a ser muito equivocadas. Nós estamos precisando ver algumas coisas para nos lembrarmos que, a despeito da liberdade que Ele nos dá, de chamá-lo de Abba, de papai, de paizinho, Ele também é um Deus severo, santo, severo, santo, que exige e espera a santidade dos seus. Algumas coisas que você viu este ano, e que você até se assombrou, até se assustou, mas a verdade é que a sua relação com Deus mudou, depois que você percebeu que Ele não era apenas como você vinha construindo que Ele era. Às vezes é necessário ver Lázaro morto ressuscitar, mas às vezes é necessário ver a figueira viva morrer. Porque eu preciso enxergar que existem coisas que Ele espera de mim e que Ele não negociará essas coisas comigo. Aí a minha relação com a entrega muda. Porque se eu penso que Ele é um Deus que não espera nada de mim, ou se espera, lida com isso de qualquer jeito. Se eu quero dar, dou. Se não quero dar, não dou. Se eu quero viver, vivo. Se não quero viver, não vivo. Se eu correspondo ao chamado, correspondo. Se eu não correspondo, também não. Se eu penso que Ele é indiferente, eu construo uma relação fraca com este Deus. Mas se eu estou enxergando esse texto e vendo que Ele quis, ela não deu, e Ele liberou uma palavra que ela secou e murchou, aí eu me arrepio, olho e digo, é bom eu começar a colocar minha viola no saco e oferecer aquilo que Ele está me pedindo, viver aquilo que Ele está semeando no meu coração. Você não vai mais adiar o que Deus tem pedido a você. Chegou a hora de, no segundo semestre, oferecer para Deus aquilo que Ele está te pedindo. Oh, aleluia! Essa visão então está me falando sobre a seriedade desse Deus, a severidade desse Deus. São coisas que as pessoas não gostam muito. Isso aqui não vira um auditório de cabeça para baixo. Não. As pessoas querem enxergar um Deus condescendente, romântico. Se eu disser sim para Ele, tudo bem. Se eu disser não para Ele, tudo bem. Se eu obedecê-lo, tudo bem. Se eu desobedecê-lo, tudo bem. Não. Eu vim aqui pregar a você um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Entrega o que Ele te pedir. Vive aquilo pelo qual Ele tem feito o teu coração pulsar. Não dá tempo mais de procrastinar, nem de protelar. Há um figo que é teu, há uma entrega que é tua, algo que Ele espera de você, e não dá mais para esperar. É hoje, aleluia. Vamos voltar então. Jesus olhou para a figueira e vamos lá, recapitulando, Ele viu que ela tinha folhas, aí ela tendo folhas, aqui que eu preciso esmiuçar isso com você. Se tem folhas, é como que se ela estivesse dizendo, eu tenho, mas Jesus está enxergando os frutos de longe, sim ou não? Mas Ele poderá enxergá-los se chegar? Porque as folhas prometem de longe, a proximidade comprova de perto. O que são as folhas da figueira, neste caso, senão toda a mensagem que ela emite para os que estão de longe, acerca de quem ela é, do que ela tem,
Não é diferente de nós, todos nós temos nossas folhagens. São o jeito de nós passarmos uma impressão para as pessoas acerca da nossa piedade, compromisso, fé, santidade, liberalidade, consagração, prosperidade, riqueza, bom casamento, etc, etc. Nós estamos nos tornando cada vez melhores na arte de criar folhagens. Estamos nos tornando cada vez mais convincentes. Os filtros das redes sociais nos ajudam. As composições dos arquétipos nos ajudam. As técnicas de montar cenários, cenas, sorrisos nos ajudam. Nos ajudam a dizer para as pessoas que estão longe sobre nossa piedade, fé, liberalidade, prosperidade, e etc, etc. Mas eu estou vendo que Jesus vai fazer uma coisa que me arrepia. Ele sabe de tudo. Ele é conhecedor de tudo. Mas ele deixou isso desse jeito para me arrepiar. Ele disse: Eduardo, você pode ser como essa figueira. Você pode construir folhagens convincentes para todos. Você pode criar imagens que convençam sua vizinhança e seus familiares. Mas não tenha dúvida, todas as vezes que você disser que tem, todas as vezes que você disser que é, todas as vezes que você disser que pode, eu não vou cair nessa conversa como caem os outros. Eu vou dar alguns passos na sua direção, porque não tem folhagem que resista ao teste da proximidade. É de perto que a gente vê quem tem, quem é e quem não é. E Jesus está me mandando te dizer uma coisa: e se arrepiar, era para arrepiar mesmo. Eu estou chegando aí perto, estou vasculhando os galhos, vasculhando as folhas, porque comigo o negócio é diferente. A conversa é tete a tete, é olho no olho. Eu não quero ver em você um construtor de imagens, um vendedor de ilusões. Eu quero de você uma vida verdadeira. O chamado do Evangelho é um chamado para arrancar as máscaras. O chamado do Evangelho nunca foi para sepulcros caiados. O chamado do Evangelho sempre foi para dar vida aos sepulcros. O chamado do Evangelho é para uma vida idônea, uma vida transparente. Não é uma vida que precisa se movimentar na penumbra, no gueto, no porão, na gaveta trancada. Deus me trouxe para te dizer: eu quero dar a você uma vida de verdade, além dos filtros, além das composições. Eu quero dar para você uma vida verdadeira, além da técnica, do arranjo. Eu quero dar para você uma vida verdadeira, um casamento que vai além de uma bela foto de perfil, uma família que vai além de um belo porta-retrato, finanças que vão além da ativação de localização para mostrar o restaurante da noite. Eu quero te dar uma vida de perto. Para quê? Para quê, pastor Eduardo? Para que você seja apaixonante e não decepcionante. Que eu vou te dar um dado triste. Uma parte bem considerável dos bons fazedores de folhagens são decepcionantes quando conhecidos de perto. Mas eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado e dissesse para ele: estou fazendo um compromisso com você. Fala para ele. Pode chegar perto, porque você vai descobrir que de perto eu sou melhor, sou mais crente, sou mais legal do que eu parecia de longe. Eu não serei decepcionante, eu serei apaixonante. Quantos dizem glória a Deus essa noite? Aí Jesus chega lá, vasculha, e de uma maneira assim que eu chego a sentir a emoção. Marcos diz assim: não havia nada senão folhas. Ou seja, não havia nada senão a imagem propagada. Não havia nada senão a esperança vendida. Não havia nada senão os sinais emitidos. Não havia verdade, só havia promessa. Não havia efetividade, só havia discurso. É isso que Marcos está dizendo. Só que ele complementa com uma informação que, olha, foi difícil quando eu li a primeira vez. Eu fechei a Bíblia e disse assim: acabou a minha mensagem. Porque Marcos disse assim: e não havia nada, porque não era tempo de figos. Aí eu falei: uai, então, boa noite, irmão, desculpa aí, graça e paz, estou saindo.
Porque se você procurar manga numa mangueira no mês de abril, não reclame de não achar. Não dá manga em abril. Então Marcos está dizendo, não era tempo de figos. Parece que a mensagem colapsou, porque se não era tempo de figos, então não faz sentido nada que construímos até aqui, nem o que vamos construir depois. Mas peraí. Se não, por um detalhe. Se não ser tempo de figos fosse uma justificativa suficiente, por que Jesus teria continuado a fazer o que fez? Se não estar no tempo de figos fosse uma justificativa que encerrasse a questão, porque depois, mesmo sabendo que não era tempo de figos, Jesus olha para ela e diz, nunca mais como alguém fruto de ti para sempre. Não aplacou a ira do Senhor o fato de não ser tempo de figos. Não mudou em absolutamente nada. O que ele estava decidido a fazer, ele fez. Você me disse que tinha, eu me aproximei, você não tinha, então agora é assim, nunca mais como alguém fruto de ti para sempre, acabou. Você como o show, se não para mim, para mais ninguém, ponto final. Quando eu entendi que tudo continuou e se concluiu do mesmo jeito que parecia no início, então eu cheguei a uma conclusão simples. Não ser tempo de figos não foi uma desculpa que Jesus aceitou. Pergunte por quê? Muito fraco, pergunte por quê? Porque isso não é bananeira, isso não é macieira. Bananeira, macieira e mangueira podem pôr no tempo uma justificativa para não entregarem um fruto. Figueira não. Pastor, eu quero sempre poder dizer não tenho tempo. Então vá ser bananeira. Pastor, eu quero sempre poder apresentar para Deus meus planos e Ele entender que eu não estou podendo agora. Então vá ser qualquer outra coisa. Porque se tu quiseres ser figueira, tu nunca poderás dizer para o dono da figueira que tu não tens tempo. Tem coragem de segurar a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele, decida hoje. Se tu não quiser ser cobrado por Deus, se quiser dar desculpas como você dá para todo mundo, vá ser bananeira. Mas se tu quiseres ser figueira, aceite a pressão. Aceite. Para de ser mimizento. Eu vou entrar nessa seara. Para de ser mimizento. Fico olhando uns crentes, irmão. Chega no trabalho um camarada de carne e osso que se morrer hoje, está fedendo amanhã. Esculhamba o cara. Fala alto com ele. Bota dedo na cara. Ele, quietinho. Aí chega um líder, um pastor, cobra um negocinho assim. A igreja não me amou. Estou vivendo uma relação abusiva com meus líderes. Vai sentar na esquina, irmão. Relação abusiva com os teus líderes, porque você foi cobrado numa demanda? Porque perguntaram por que você não veio, tendo dito que viria, porque chegou 8, quando tinha que chegar 7. Então nós suportamos as pressões do setor corporativo, nós tomamos na cabeça porque queremos empreender, nós aceitamos qualquer tipo de fala, nós abaixamos a cabeça para quem paga o nosso salário, mas quando chega na casa do Pai, no lugar onde as figueiras são plantadas, Ele não admite pressão, não admite cobrança. Eu vim de Deus te entregar uma palavra que comece urgentemente a rever esses seus conceitos. Esse lugar aqui é prensa, é prensa, é prensa. Você não entrou aqui para ficar pior e nem igual, você entrou aqui para ser melhorado, aprimorado, desenvolvido. Por que Jesus se sente à vontade em requerer da figueira, não aceitar suas desculpas de tempo e ainda dar-lhe uma palavra de punição no final? Por que ele está tão à vontade? Porque é figueira, não é bananeira. Jesus não foi bater na porta da Síria pedindo fruto. Ele não foi bater na porta do Egito pedindo fruto. Ele foi bater na porta de Israel. A figueira é Israel. Então ele cobrou a quem ele plantou e a quem ele investiu. Mas o curioso é que nós gostamos quando fomos plantados, gostamos quando fomos investidos, mas não gostamos quando somos cobrados. A parte de ter sido plantado quando ninguém queria plantar você em canto nenhum. A parte de ter recebido investimento do céu quando ninguém queria investir em você coisa nenhuma. Todas essas partes nós acatamos com alegria. Mas quando vem a primeira pressão no Evangelho,
Quando vem o primeiro nível de cobrança do Senhor, seja pela sua palavra, seja na boca dos seus líderes, dos seus santos ministros, a quem Ele levanta para estabelecer as réguas da sua casa, a estabelecer os limites da congregação, aí a gente começa a gemer, a gente não quer, mas gostamos do investimento e do plantio, da mesma maneira que você celebrou o plantio e o investimento, celebre a cobrança, porque a cobrança é o jeito de Deus melhorar você romper a estagnação, a paralisia, não se tornar um crente mais ou menos, mas ser alguém que, como a vereda do justo, a luz da aurora brilha dia após dia até ser dia perfeito. Eu estou em fase de melhoramentos. Quem mais está, levante a mão e diga glória a Deus. Ela não tem, e ela não tem, não oferece, e pensa como muitos de nós pensamos. Se eu não ofereço, isso só diz respeito ao que eu não estou oferecendo. Se eu não ofereço, isso só faz falta a mim mesmo e só gera problemas para mim, punições para mim, agravos para mim. Mas o mistério da figueira, preste muita atenção, o mistério da figueira está na grandeza do que significa produzir um fruto. Meu irmão, eu não estou falando de trabalhar, eu não estou falando de atividade, de ativismo, eu estou falando de dar fruto. Para de confundir o reino de Deus com o meio corporativo. Você pode até receber uma coisa vestida de tarefa, mas ela só está vestida de tarefa, na essência ela é oportunidade de fruto. Vou tentar de novo. Você pode receber uma tarefa, ela só está vestida de tarefa, é só o embrulho, a essência é uma oportunidade que o reino está te dando de dar fruto. Esse lugar não é uma máquina de inventar demanda para gente desocupada, senão você não estaria aqui, eu também não, meu irmão, eu tenho muito o que fazer. Pare de permitir que vozes, falas de desigrejados, complexados, gente problemática, gente que não teve peito para ser igreja, porque tem que ter peito. Gente que nunca teve coração ensinável, subordinável, nunca teve espírito ensinável, nunca teve nenhuma condição de se subordinar a nada nem a ninguém. É fácil para essas pessoas saírem pela porta fora e criarem narrativas para tirar do teu coração o amor e o desejo de servir a Deus e ao seu reino, porque eles não tiveram coragem, porque sempre foram insubmissos, sempre foram vaidosos, nunca souberam sentar, sempre quiseram falar sem nunca ter sentado para ouvir. Essas vozes não podem ter poder de abalar as tuas certezas de que essa aqui não é uma fábrica de demandas, essa aqui é uma casa para quem quer dar fruto. Líderes não são pessoas que se ocupam de gerar ocupações para outros. Líderes não são pessoas que ficam em casa pensando como podem dar tarefa para gente desocupada. Não, você não é visto como uma pessoa desocupada. Você é sabido que você é uma pessoa ocupada, é sabido que o seu tempo é escasso, mas o que você ainda não sabe e precisa rapidamente saber é que se Deus não tiver espaço no seu tempo e nas suas realizações, então você não entendeu nada sobre o Evangelho ainda. Então pessoas que vão ser tidas como chatas, como desagradáveis, exatamente como eu estou sendo tido agora por algumas pessoas, precisam estar aqui para falar isso para você. Senão você vai passar a vida inteira achando que esse lugar é uma fábrica de demandas, que esse lugar é um lugar onde pessoas ficam se ocupando de pensar como podem ocupar outras pessoas, e não é isso. São oportunidades para você viver o Evangelho, e ninguém vive o Evangelho se não der fruto. Então, por que eu digo, já que estou na reta conclusiva, por que eu digo que é necessário entender o sentido por detrás disso? Eu vou me valer de dois motivos, duas razões para trazer para a nossa exposição bíblica aqui, para você entender que não é trabalho, não é fazer, não é ativismo, não, é muito mais profundo. O primeiro deles é porque essa relação, esse entendimento de quem é que está gerando esse fruto, é a figueira. Quem é? Muito fraco. Quem é? Aí eu fui pensando, fruto, a figueira, e o Senhor me disse, vai lembrando, fruto, figueira. Eu lembrei de um homem de Deus, crente demais da conta,
O rei Ezequias uma vez recebeu a visita do profeta Isaías à sua casa. E o profeta Isaías disse para ele: rumo à tua casa, camarada, você vai morrer. Você não vai viver não. Quando Isaías saiu da presença dele, ele virou a cara para a parede e começou: Deus, lembra-te, peço-te, fui fiel, andei reto, etc, etc. O Senhor falou: Isaías, volta lá. Isaías voltou, olhou para o rei Ezequias e falou assim: você não vai morrer mais. Deus mandou dar meia volta e vir aqui dizer que você vai viver mais 15 anos. Ficou com inveja, irmão? Oxe, aleluia aí. E Deus mandou dizer outra coisa para você: daqui 3 dias tu vai entrar na igreja, no templo, tu vai dar testemunho que Deus é Deus na tua vida. Meu Deus. Pastor, quem é o Deus que está sendo apresentado para nós nesse episódio bíblico? Primeiro, o Deus que tem sentença de morte na boca. Ele diz assim: acabou. Ele é o Deus dos pontos finais. Segundo, é o Deus que reverte sentenças, tira pontos finais e bota vírgulas. Ele é o Deus que retém, é o Deus que acrescenta. A vida é dele. Ele projeta o futuro até daqui 3 dias, não só daqui a 15 anos, mas daqui a 3 dias. Ele tem tanto controle sobre o futuro que ele diz: a morte vai ser daqui a 15 anos, o culto de ação de graça daqui a 3 dias. Gerência completa, governo amplo sobre o futuro mais imediato e mais longínquo. Meu, que Deus é esse? Só que me surpreende porque de repente Isaías, no meio dessas declarações que revelam um Deus tão poderoso, com capacidades amplas e restritas de controle da vida humana, do tempo, etc, de morte e de vida, Isaías olha para os servos do rei Ezequias na beira da cama e diz assim: ponham uma pasta de figos na ferida do rei. Peraí, por que um Deus que pode dizer vai morrer, pode dizer vai viver, quanto tempo vai viver, daqui quantos dias entra na casa de Deus, se ele tem todo esse poder para questões tão grandes, por que é que na hora de fechar uma ferida, Isaías recorre a uma pasta de figos que estava na cabeceira da cama? Por que um Deus que demonstra tanto poder sobre morte e vida, lança a mão de um recurso tão simplório, um remédio caseiro? O que custava para Isaías continuar naquela mesma linha de autoridade profética, levantar a mão e dizer: feridas do rei, fechem e se cicatrizem? O que isso é? O que era isso para Deus, irmão? Para Deus que já tinha dito: morre e vive 15 anos, 3 dias. Alguém está me entendendo? Diga amém, por favor. Amém. Você viu o que acabou de acontecer? Você não viu? Parceria. O que acabou de acontecer? Avisa para o seu vizinho: Deus está nos chamando a uma parceria. A pasta é de figos. Foi feita pelos frutos a figueira é o símbolo do povo de? Quem produziu o remédio? O povo. O que o Senhor está dizendo? Eu entro com a vida. O povo produz o remédio que sara as feridas daqueles que eu mandei viver. Preste muita atenção para você entender o que está acontecendo todo dia e você não percebeu. Todo dia entra gente por aquelas portas e o Senhor está dizendo para nós: vocês não têm autoridade sobre a vida deles. Eu posso dizer morte e vida, mas depois que eu digo vida, eu chamo vocês e digo: comecem a fazer remédio. Porque as feridas deles eu não vou fechar. Isso é um trabalho que eu chamo vocês para fazerem junto comigo. Oh, aleluia! Ei, por a fé, levante a mão mais alto que você puder, porque vai entrar gente por aquelas portas com sentença de morte, e o Senhor vai dizer: vai viver, mas não vai viver de ferida aberta, vai viver de ferida curada, porque tem remédio na casa. Pasme com o que eu vou dizer a você agora. Existem pessoas nesse exato momento que estão debaixo do benefício de uma palavra de Deus. Pergunte qual? Deus disse para elas: vivam. Elas estão vivas, mas sangrando. Estão vivas, mas feridas abertas. Pergunte por quê? Porque elas não entenderam que tem que pegar a palavra de vida que Deus deu e conduzirem a vida delas para debaixo de figueiras que tenham fruto. Tem gente que pegou a palavra de vida que Deus deu e colocou debaixo de árvore seca.
ministério seco, liderança morta, igreja que não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a verdade, igrejas com lideranças de pastores desajustados, casas desordenadas, casamentos múltiplos, escândalos um atrás do outro. E o Senhor me trouxe para dizer: pegue a vida que eu te dei e coloque essa vida debaixo de uma árvore que tem fruto. Eu quero dar glória a Deus porque você pegou nessa noite de domingo a vida que Deus te deu e trouxe ela para debaixo de uma árvore que tem fruto. Tem remédio na casa, tem remédio na casa. Eu vou repetir até alguém dar glória a Deus. Tem remédio na casa. Viver é bom, mas você não vai só viver, você vai viver saudável, você vai viver feliz, você vai viver e vai recuperar a sua confiança nas pessoas. Porque todas as desilusões que você passou e viveu, elas serão saradas quando você conhecer o remédio que esse povo tem para oferecer. Todas as decisões que você tomou de não abrir mais sua vida, de não abrir mais sua casa, de não abrir mais sua mesa, todas as decisões que você tomou de não confiar mais em ninguém, não se subordinar mais a ninguém. Você entrou aqui hoje na qualidade de um visitante. Você não quer ser membro dessa igreja, nem de igreja nenhuma, porque você já foi tão machucado nessa cidade, nesse estado, que você tomou isso por resolução. Mas você não sabia que estaria hoje aqui para ouvir que tem remédio na casa, tem remédio na... Você vai voltar a ter prazer de receber gente. A tua mesa vai voltar a ser bem frequentada. Você vai voltar a ter prazer nas amizades, vai voltar a ter prazer na congregação, vai voltar a ter prazer a servir a Deus no ministério. Deus vai te restaurar. Dá um pulo dessa cadeira agora, fica de pé do teu lugar. Ele está na casa. Eu não faço isso comumente. Não faço isso comumente. Uma reunião de domingo menos ainda. Mas eu vou fazer porque o Senhor está mandando eu fazer. Você está ferido? Você foi ferido? Está doendo? Está sangrando? Você sente que tem remédio na casa? Você passou recentemente, ou pior, há muito tempo já, mas não para de sangrar, não para de doer, por alguma desilusão que marcou profundamente sua vida, travou seu ministério, atou a tua boca. Tu tinha visões de Deus, tu não vês mais nada. Tu tinhas palavras de Deus na boca, tu não profetizas mais coisa alguma. Tu tinha prazer na lei do Senhor, tu esfriaste. Tu tinha prazer na comunhão dos santos, mas tua porta está fechada, você não recebe mais ninguém, você não confia mais em ninguém. Os teus sorrisos são inibidos, você tem medo até de sorrir, você tem medo de se expor, de se relacionar. Foi ferido num relacionamento afetivo, andou até dizendo que não queria saber mais, nunca mais vai voltar a querer saber. Deus tem promessa que você não vai viver solitário, Ele falou que você ia viver em família. Então aquela desilusão que você passou não vai enterrar a tua vida sentimental. Ele vai fazer um pastor, é isso aí ou mais ou menos isso aí que eu estou passando. Você quer receber remédio de Deus? Vem ao altar agora correndo. Vem ao altar agora correndo. Ao altar, ao altar. Vem aqui no altar correndo. Só você que entrou ferido aqui essa noite. Entrou ferido aqui essa noite. Sabe, pastor, mas vão olhar. Ih, vão olhar, irmão. Você está preocupado com isso? É sério mesmo? Sentindo a dor que você está sentindo, passando por tudo que você passou e está passando, você está preocupado que alguém vai olhar? Pelo amor de Deus, corre para o altar. Tem cura no altar. Tem cura no altar. Dore promanarashi, le promenense, rele provalagashi.